O João, ele tem 2 supermercados em Campinas, ele fatura 3 milhões por mês, ele tem uma margem líquida de 5%, que dá 150 mil reais de lucro por ano. Ele compra com prazo de 28 dias, vende à vista, no débito, quando tem crédito recebe rápido. Ele tem um colchão invisível que mantém tudo funcionando, que é mais ou menos 200 mil reais de impostos, que só vão vencer no dia 20, 25 do mês seguinte. Com esse dinheiro, ele usa para pagar folha, cobre fornecedor, ele garante estoque para o fim de semana e faz 15 anos, 20 anos que funciona assim. Em 2027, o João ele vai acordar e ele vai descobrir que esses 180, 200 mil reais que ele estava usando para o caixa dele, para o capital de giro dele, vão ter sido retidos pelo split payment e não vão entrar no caixa dele antes mesmo de qualquer conta ser paga. Isso vai ser retido automaticamente pelo split payment e impactar diretamente o fluxo de caixa da empresa. E tem mais. Os fornecedores dele vão sentir o mesmo peso no fluxo de caixa. Isso vai pressionar eles a tomar medida para recompor esse caixa. Uma possível medida vai ser reduzir o prazo de pagamento, se normalmente é de 28 dias, pode passar a 21, o que vai acabar compensando esse fluxo de caixa dele. Mais 135 mil reais que ele vai precisar encontrar. Ao todo, a gente está falando de 315 mil reais de capital de giro adicional, com um custo financeiro de quase 70 mil reais por ano. Isso significa um impacto de 46% do lucro anual dele. 89% dos supermercados aqui no Brasil não tem nem ideia de que conta é essa que eu fiz. E nos próximos 12 minutos eu quero te mostrar exatamente quanto que o split payment vai tirar do seu caixa e o que é que você tem que fazer agora. Eu sou o Fabrício Toneguchi, sou diretor da Mix Fiscal, sou advogado especialista em tributação para supermercado, para varejo, e nos últimos 20 anos eu ajudei mais de 10 mil lojas de supermercado a navegar nessas mudanças tributárias que impactam diretamente o seu fluxo de caixa. E hoje eu quero te mostrar como é que o split payment vai apertar o seu capital de giro em 2027 e por que isso vem dos dois lados como um sanduíche. De um lado o fisco tirando um pedaço do seu fluxo de caixa, do outro seus fornecedores tentando recompor o caixa que foi perdido deles. Se você ainda não está inscrito nesse canal, eu quero que você se inscreva agora, quero te convidar a fazer isso. E é que você ative o sininho, porque o split payment é provavelmente a mudança mais impactante no seu caixa desde que você abriu as portas da sua loja. Eu vou falar de novo bem aqui, olha, bem no seu olho. O split payment é a mudança mais significativa, que pode impactar mais o seu caixa desde que você abriu a sua loja. Mas eu quero ir direto ao assunto. Eu quero então começar a falar primeiro que raio é esse tal de split payment. Em português, a gente está falando de uma divisão automática de pagamento. Hoje funciona assim. Você vende, vamos botar, cada 10 mil reais que você vende, o cliente ele paga esse dinheiro vai para o seu caixa, você emite a nota, no mês seguinte você apura os impostos, pega os seus créditos, paga o que você deve, não é assim? O imposto ele acaba ficando temporariamente no seu caixa. Ele é um capital de giro gratuito para você. Mas a partir de 2027, com o split payment, você vai vender esses 10 mil reais. Mas antes do dinheiro entrar na sua conta, o sistema, que é o sistema que o fisco está anunciando que é 150 vezes mais poderoso que o sistema do Pix, por exemplo, ele já vai dividir automaticamente o que é a parte do governo e o que é a sua parte. O resto vai vir para você. Isso está na Lei Complementar 214 de 2025, os artigos 31 a 36. Agora você precisa entender quem é que faz essa divisão. As operadoras de cartão, os bancos, os sistemas de pagamento, quem processa a transação, todo mundo que processar transações eletrônicas de pagamento, esses sim vão ser os responsáveis por fazer essa integração com a plataforma única do governo e por já fazer essa retenção desse dinheiro, mandando o que é imposto para o cofre do governo e o que é o seu valor para o seu caixa. Agora, o detalhe crítico. Existem 3 modalidades de split payment previstas na lei. Você provavelmente, se for varejista, vai estar na modalidade 2, que é a modalidade simplificada.
A gente tem a primeira modalidade, a padrão, a gente chama de modalidade inteligente, split inteligente, e ele vai fazer uma consulta em tempo real dos seus créditos tributários. Imagina que você já tem uma quantidade de crédito e ele vai reter das suas vendas apenas o valor líquido que você deve, ou seja, só aquele valor que exceder a quantidade de crédito. Se você tem 20 mil de débito, mas você tem 15 mil de crédito, ele vai reter só os 5 mil que falta. Esse é um modelo justo. Mas claro que você pode imaginar a complexidade que não é dessa integração com a Receita Federal, enfim. Isso funciona muito bem quando você emite um volume de notas fiscais num determinado ritmo, mas concorda comigo que isso para varejo, vendendo cupom direto, isso acaba não funcionando. Então, a modalidade 2, o split simplificado, é a modalidade que vai ser aplicada para o varejo. E isso que vai acontecer com você, e presta atenção porque isso é diferente do que está sendo divulgado por aí. Com o split simplificado, o sistema ele vai aplicar uma taxa de retenção fixa que vai ser estabelecida pelo fisco. A intenção é que isso seja decorrente de uma média da sua relação entre compras e vendas. Essa desgraça de relação entre compra e vendas que você tem dificuldade de fazer bater aí na sua empresa. Mas a verdade é que, para supermercados, os cálculos apontam algo próximo de 6 a 7% de retenção. Ao invés de você ter retido a alíquota cheia de 27%, você vai ter uma alíquota de 6 a 7% de retenção. Essa vai ser uma taxa calculada com base no valor adicionado médio do setor supermercadista. Como é que eles chegam nesses 6 ou 7? Note, isso ainda vai ser calculado, mas qual é a lógica por trás desse split simplificado? Considera que os supermercados ele tem em média 25% de valor adicionado, que é essa diferença entre o que você compra e o que você vende. Imagina que então 25% da alíquota básica, essa vai ser a sua taxa de retenção, aproximadamente 6,75%. Por isso que eu estou dizendo entre 6% e 7%. Eu quero que você entenda então, na prática, funciona assim. Você vende 100 mil, o sistema vai reter 6% ou 7%, e esse dinheiro, esses 6 mil ou 7 mil, a cada cupom que você for emitindo, cada pagamento transacionado eletronicamente, ele já vai retendo 6 ou 7%, que vai dar esses 6 ou 7 mil para cada 100 mil que você vender, e você vai receber a diferença, os 93 ou 94 mil, da diferença desses 100 mil que você vendeu. No final do mês, você vai fazer a sua apuração, porque nas suas compras você foi fazendo os seus créditos. Então, pensa, você tem um débito total de 27 mil para uma venda de 100 mil. As suas compras de 75 mil, se você vendeu 100 mil, você tem 75 mil de compra mais ou menos, e 27% disso te daria um crédito de R$ 20.250. Qual é o valor que você teria líquido a pagar? R$ 6.750. Isso é o que você pagaria depois da sua apuração. Mas, se você já teve retido R$ 6.000 e tinha que pagar 6.750, você só vai recolher os 750 que falta na sua apuração. Ou, se você tiver mais créditos do que débitos, por exemplo, se você teve 7 mil retidos, significa que você não tem que pagar nada no fim do mês e ainda tem que pedir o ressarcimento da diferença de R$ 250 que ficou aí a mais para você. Além dos seus créditos, o valor que foi retido somou algo que era maior do que o débito que você tinha a pagar de imposto. Bom, se você tiver que pedir essa diferença, o fisco prometeu que vai devolver em 3 dias. Vamos torcer para isso ser verdade. Vamos torcer para isso ser verdade. Agora, você tem a terceira modalidade, que é um recolhimento feito pelo seu comprador, quando o meio de pagamento não permite um split. Por exemplo, em dinheiro ou cheque, enfim, o comprador ele vai recolher direto, mas só se for contribuinte. Então imagina que isso se aplica a você se estiver pagando em dinheiro para o seu fornecedor,
mas não se aplica para o consumidor final pagando em dinheiro para você. Aí é você quem tem que fazer o recolhimento da diferença. Na prática, em muitos casos, 95% das suas vendas vão passar pelo split simplificado. Quando você recebe em dinheiro, faz essa conta. Quanto você recebe hoje em dinheiro ou cheque, hoje em dia, em relação ao total das suas vendas? Eu queria que você respondesse aqui, coloca aqui nesses comentários. Qual é a participação das suas vendas em dinheiro em relação ao seu faturamento total? É esse o percentual que vai ficar de fora do split. Agora eu vou te mostrar o verdadeiro impacto disso no seu caixa. Então imagina o seguinte, vamos usar números reais de um supermercado médio. Imagina, sei lá, 2 lojas faturando 3 milhões por mês de faturamento. Vamos lá, vamos comparar. Como é hoje o seu ciclo de caixa? Imagina que você vende 3 milhões por mês, você vai receber, em média, em 14 dias, às vezes até está dando um pouquinho menos, você recebe muito mais em débito do que em crédito, você recebe, enfim, em Pix. Então, imagina que os débitos de ICMS, de PIS e COFINS hoje somariam 810 mil, eu quero deixar calculado mais ou menos 27%, que também vai ser a alíquota do IBS e do CBS. Vamos simplificar, como se tudo que você vendesse fosse tributado e como se tudo que você vendesse tivesse as mesmas alíquotas do IBS e CBS. Estou falando de hoje, mas eu estou equiparando a carga tributária só para simplificar a nossa ideia, já que, em teoria, é para a reforma tributária ser neutra, não é para aumentar a carga tributária. A ideia, a promessa é que isso não vai aumentar a carga tributária. Na prática, eu preciso que você lembre que vai ter produtos que são alíquota zero, tem produtos que hoje são substituição tributária, tem base reduzida, enfim. Mas eu quero que você imagine nesse cenário simplista, que você então vende 3 milhões, 27% disso são seus débitos, você teria 810 mil de débito. Agora imagine que você compre para vender 3 milhões, você vai comprar mais ou menos 2 milhões 250. Você vai ter crédito de 607 mil reais. E a diferença entre o seu débito de 810 e o seu crédito de 607 seria um valor a pagar de 203 mil reais. Para a gente arredondar, a gente vai dizer que essa conta dá 200 mil reais. Então, você vai pagar 200 mil reais descontando os seus débitos e créditos. E quando que esse imposto vai vencer? Lá no dia 20 ou 25 do mês seguinte, né? Assim, você vai ter um prazo médio de 35 a 40 de fluxo de caixa, de float. É o quanto você trabalha com o dinheiro que você vai depositar depois para o fisco. Durante esses 35, 40 dias, esses 200 mil reais ficam no seu caixa. E você usa ele para pagar a sua folha no dia 5. Você usa ele para pagar seus fornecedores, dia 10, dia 25, para cobrir os picos de estoque. Ele é um capital de giro gratuito e você usa esse capital de giro há anos. Isso é como é hoje. Agora, como é que vai ser com split payment? A partir de 2027, tudo muda e você precisa entender o cenário que vai acontecer depois. Vamos lá? Você já entendeu como é que é hoje. Agora, eu quero te falar como é que vai ser com split payment. O que é que muda? Eu vou imaginar o mesmo cenário. Você vende 3 milhões e no momento que o cliente paga, seja com débito, com crédito, Pix, desde que ele seja um meio de pagamento digital, um meio de pagamento eletrônico, o sistema ele vai reter, vamos dizer, 6%. Lembra que isso daqui é uma alíquota que vai ser definida ainda pelo fisco. Isso aqui é só um cálculo de acordo com a média pelo setor supermercadista, tá bom? Então imagina que ele vai reter esses 6%, isso daria 180 mil reais de valor retido pelo fisco já para pagar os seus tributos. Esse dinheiro vai direto para o governo. Você vai receber, então, ao invés de receber 3 milhões, que foi o que você vendeu, você vai receber 2 milhões 820 líquido. Então, o resto, 180, foi direto para o fisco. No dia 20 ou 25 do mês seguinte, você vai fazer a apuração. Imagina lá, eu vendi 3 milhões, débito, 810 mil, crédito, 607 mil, os mesmos números, valor a pagar líquido, 200 mil, aqueles 203 que eu arredondei para 200. Pois é, só que agora você teve retido 180 mil reais. Significa que dos 203,
você já pagou, você já teve retido 180 mil, valor para recolher 23. Se fosse arredondado para 200 mil, você ia ter que pagar 20 mil reais. Tá, então você está pagando quase a mesma coisa no fim das contas? É, claro, estou usando os mesmos números para a gente entender que essa carga tributária não era para aumentar de acordo com a promessa da reforma tributária. A ideia é que fique a mesma coisa. Bom, na teoria é isso. Mas aqui é que está o problema. Aqueles 180 mil que ficavam no seu caixa por 30, 40 dias em média, porque você recebia as vendas, ia pagar o imposto 35, 40 dias depois. Agora, esse valor, esses 180 mil reais, vai sair na hora da transação. Passou o cartão, você já tem esse valor retido. Você perde esse float de 180 mil reais rodando no seu caixa todo mês. Mas espera, isso é só metade do problema. Você achava que o problema era só perder os 180 mil do float? Não, não é. Sabe qual que é a outra metade do problema? É que os seus fornecedores vão estar no mesmo barco. Eles também vão perder fluxo de caixa. A diferença é que eles talvez percam ainda mais do que você, porque eles não vão ter a vantagem, o benefício do split simplificado. Eles vão ter a carga inteira descontada conforme eles forem excedendo os créditos que tiverem. O que vai acontecer? Eles também trabalhavam com fluxo de caixa. Eles vão perder esse caixa, esse fluxo que eles tinham gratuito, e adivinha, eles vão apertar você. Deixa eu dar um exemplo prático. Claro que é ilustrativo, tá bom, gente? Imagine a BRF, ela te fornece frango, 500 mil reais por mês. Prazo médio que ela te vende, 28 dias. Então, ela recebe 500 mil no caixa e vai apurar impostos só no mês seguinte, igual você faz hoje. Então, ela vai ficar com esse dinheiro durante mais ou menos 35, 40 dias. Ela usa esse float como capital de giro. O que vale para você, vale para ela. Em 2027, quando você pagar a BRF, por conta do split payment, ele vai reter os 27% na hora, considerando que ela vai estar sujeito, de novo, ao split na modalidade inteligente, aquela primeira modalidade que eu expliquei. Não vai estar sujeito à modalidade simplificada, que é só aplicável a varejista, para quem vende para consumidor final. A BRF, ela vai perder o fluxo de caixa, perde o que se chama de float, que ela usava antes e usava a vida inteira. O que você acha que a BRF vai fazer? O que você acha? Opção A, ela pode então fazer o ajuste, já que ela está perdendo fluxo de caixa, ela pode simplesmente reduzir o prazo de 28 para 21 dias e corrigir essa distorção da alocação do fluxo de caixa dela. A opção B, ela pode aumentar o preço dela em 1,5%, isso vai cobrir o custo financeiro que ela vai ter com essa antecipação. Ou opção C, ela vai fazer as duas coisas. Bom, se você pensou na alternativa C, você entendeu o que ela e provavelmente muitas outras vão acabar fazendo. Gente, isso não é uma regra da reforma tributária, isso não é uma coisa que, então o governo está impondo, não é nada disso. Isso é uma reação natural de mercado a uma consequência financeira. Se você tem um problema de caixa, você resolve o seu problema de caixa ou dando menos prazo ou aumentando caixa, aumentando o valor. É simples. Agora, olha o sanduíche em que você foi se meter. Imagina que você está aqui embaixo com split payment, tirando 180 mil de float do seu próprio caixa. Agora imagina que aqui em cima você tem os fornecedores reduzindo o prazo de 28 para 21 dias. Quanto é que isso vai significar em capital de giro adicional? Se você compra 2.250.000 por mês com prazo médio de 28 dias, você tem mais ou menos 2.100.000 rodando entre estoque e contas a pagar. Essa é a sua necessidade, seu capital de giro que está em jogo. Se o seu prazo cai para 21 dias, você vai precisar pagar mais ou menos 320 mil por semana, ao invés de pagar 241 mil por semana. Qual que é essa diferença? 135 mil, mais ou menos, a mais de capital de giro necessário. Qual que é o total do seu sanduíche? Você perde 180 mil pela redução, pelo seu próprio float, você perde 180 mil, que é o quanto foi retido
no seu split e você tem uma perda de 135 mil pela redução de prazo dos fornecedores. Isso significa um impacto no seu fluxo de caixa de 315 mil reais adicional. Se você precisa financiar esses 315 e a taxa média de capital de giro hoje é de 1,83 ao mês, de acordo com o Banco Central. Gente, e como é difícil achar 1,83. O Banco Central fala isso, mas na prática você vê 3, 4% ao mês. Essa é a verdade. Com o juro do jeito que está hoje, está caro. Mas eu estou considerando o pior cenário, o cenário mais simples, mais oficial, que o Banco Central está divulgando, está tudo bem. Nós estamos falando de um impacto de só um custo de 5.700 por mês por ano, isso dá quase 69.180 reais, 70 mil para arredondar de custo financeiro adicional. Você lembra do João de Campinas? Ele tinha um lucro anual de 150 mil. Com esse custo financeiro, ele vai ter 70 mil a menos de resultado. Ele vai perder quase 46, 47% do lucro dele, quase metade. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se você está entendendo a gravidade disso, eu quero te convidar, deixa um like aqui, porque essa informação ela precisa chegar para todos os supermercadistas. Isso não pode parar em você. Agora, eu quero calcular o impacto no seu supermercado, para trazer isso para a sua realidade. Vamos lá? Imagina então um supermercado pequeno, uma loja que fatura 1,5 milhão por mês. O float perdido vai ser de 90 mil reais. E o impacto dos fornecedores com a redução do prazo seria de 67 mil. Total do seu custo, do seu capital de giro necessário, a maior seria de 157 mil. Custo financeiro de mais ou menos 35 mil por ano. Imagina de novo aquele supermercado médio, que fatura seus 3 milhões por mês, float perdido 180 mil. Fornecedores apertando mais 135 mil, isso significa um impacto de 315 mil reais no seu fluxo de caixa e um custo financeiro de 70 mil por ano. Agora imagine uma rede que já tenha 8 lojas, que fature 12 milhões por mês, nós estamos falando de um float perdido de 720 mil reais. Mais um aperto dos fornecedores de 540 mil reais. Isso dá um impacto no seu fluxo de caixa de 1.260.000 por ano. O seu custo financeiro disso vai ser de quase 280 mil reais por ano. Eu estou sendo extremamente conservador por 3 motivos. Primeiro, nem todo fornecedor vai reduzir o prazo, talvez alguns resolvam manter, aqueles que têm muito caixa talvez não queiram repassar isso, enfim. Mas aqueles que são os médios, os pequenos, aquele que não aguenta segurar o tranco, ele vai ter que repassar isso para você. Motivo 2, tem um terceiro problema, né? A glosa automática de crédito. Tem uma glosa automática de crédito. Em 2027, o sistema ele vai cruzar automaticamente a nota fiscal com o efetivo pagamento dos tributos daquela nota. Se o tributo não tiver pago, você não recebe o crédito. Você compra, imagina que 50 mil de um pequeno produtor, ele tem um fluxo apertado. De repente, com split payment, ele vai ter isso sequestrado do fluxo de caixa dele e ele, de repente, fica inadimplente com outras coisas. Enfim, você pode ter a chance de ter problema com os seus fornecedores. Talvez você não tenha o split porque ele tem mais crédito, enfim, mas se esse cara tem uma dívida com o governo, você pode ficar sem ter o seu crédito, mesmo tendo a nota, mesmo tendo pago, mesmo tendo feito tudo certinho. Por isso que você precisa começar agora a mapear os seus fornecedores de risco. A lição que você precisa gravar é essa, olha, split payment é um sanduíche, ele vai tirar o caixa, você vai perder um float, porque ele te aperta embaixo, porque você perde o float, e ele vai te apertar em cima, porque os fornecedores vão repassar o aperto do float deles, e você está no meio disso. Não é sobre só pagar mais imposto, é sobre quando você paga. E no varejo, esse fluxo de caixa é a sobrevivência. Tem algumas pessoas que dizem assim, se o mercado não quebra por prejuízo, ele quebra por falta de caixa. Agora, as 3 ações práticas que você precisa fazer. Primeira coisa, ação número 1, você vai calcular o seu impacto real, o impacto no seu fluxo de caixa. Como que você vai fazer isso? Você vai pegar o seu faturamento mensal, vai multiplicar ele
por 6% daquilo que você recebeu em meios de pagamento eletrônico, claro. Você vai multiplicar então isso pelo seu prazo médio de recebimento. Esse vai ser o float que você vai perder. Então, é o seu prazo médio vezes os 6% do valor que vai ser retido. Isso depois você vai calcular agora os seus fornecedores. Esse vai ser o seu segundo passo. Como é que você vai fazer isso? A gente preparou uma planilha gratuita aqui. Ó, dá uma olhada na descrição desse vídeo e você vai ter uma planilha gratuita. Só você pedir para a gente vai te encaminhar. Nessa planilha gratuita você vai ter uma fórmula para você calcular. Você vai preencher 5 campos e pronto, você já vai calcular exatamente como é que você vai ter o impacto dos seus fornecedores repassando isso para você. Quando é que você vai fazer isso? Você vai fazer isso essa semana, você não vai fazer no mês que vem, você vai fazer isso agora. Se você deixar para depois, é nunca. Qual que é a segunda ação que eu quero que você faça? Que você mapeie os seus fornecedores de risco. Como é que é isso? Você vai listar os seus fornecedores pequenos e médios, aqueles que representam mais de 5% das suas compras. Você vai separar todos os fornecedores de acordo com a ordem, né, do que mais impacta, de quem você mais compra para o que menos você compra. Pega aquilo que você compra de 5% para cima. Começa a avaliar a saúde financeira. Claro, você não precisa avaliar a saúde da Ambev. Você não precisa avaliar a saúde, por exemplo, da BRF. Você sabe que vai muito bem, da JBS. Muito bem, obrigado. Mas você precisa daqueles fornecedores médios e pequenos. Avalie a saúde financeira. Identifica se você corre risco de glosa. Como é que você vai fazer isso? Tem uma conversa com eles. Pede demonstrativos. Entenda se eles já estão se preparando. Avalie histórico de atraso. Vê se ele tem certidão negativa. Se necessário, começa a pesquisar e diversificar fornecedores. Quando é que você vai fazer isso? Isso você pode ter um pouquinho mais de tempo. Você vai fazer isso agora, nesses últimos meses do ano de 2025. Você começa agora e deve continuar a fazer isso até 2027. Porque em 2026 já começa a brincadeira, ainda que no âmbito de teste, os campos já são obrigatórios, as notas, as formalidades já são obrigatórias. A terceira ação que eu quero que você tome quero que você já pense em negociar linhas de crédito. Você não vai deixar para pensar numa boia quando você já não estiver mais aguentando nadar. Eu quero que você já negocie linhas de crédito agora. Você já vai negociar linhas de capital de giro pré-aprovada, você já vai pensar em estruturar juros menores, você não vai esperar quando tiver todo mundo com o caixa apertado, todo mundo apertado pedindo crédito. Você vai fazer isso agora, você vai conversar com o seu gerente do banco, mostra o impacto, já disse que você está se preparando, isso mostra profissionalismo. Você começa agora a fazer isso. Quanto antes, melhores as condições e melhor posicionado você entra nessa negociação. Na descrição aqui do vídeo tem uma planilha gratuita do diagnóstico, ele vai calcular automaticamente o impacto no seu capital de giro e ele vai te ajudar a entender o que vai acontecer com o Split Payment. O Split Payment ele vai entrar em vigor em 2027, você tem menos de 2 anos, mas se você começar agora, dá tempo. Olha, eu sei que o Split Payment é assustador. Perder 315 mil de capital de giro é muita coisa, mas a verdade tem solução. E a mudança não vai ser imediata. Eu estou te avisando com antecedência. Você só precisa se preparar com antecedência. 89% dos seus concorrentes não estão fazendo nada. Eles só vão descobrir lá em 2027 que o caixa apertou. Vai ser desespero, correria, custo alto. Você pode sair na frente. E no próximo episódio, eu quero falar para você como é que a nota fiscal que pode se recusar sozinha, as mudanças que podem travar o seu recebimento. Eu quero explicar as mudanças da nota fiscal eletrônica, as mudanças do seu cupom fiscal eletrônico, que é o seu NFCE. Eu quero explicar o que é o ROC, como é que um erro de cadastro pode travar a sua operação no PDV. E para isso eu quero que você compartilhe esse vídeo com todo dono de supermercado, com gerente financeiro, com contador. Essa informação pode salvar empresas. Baixa a planilha, calcula o impacto no seu fluxo de caixa e comenta aqui embaixo quanto que o Split Payment vai tirar do seu capital de giro. O futuro do seu supermercado está sendo decidido hoje. E eu te vejo no próximo episódio. Valeu!